Senhoras e senhores, e Beus no ar. Estamos iniciando nosso podcast Submerso e trouxe aqui um convidado muito ilustre, né? É sempre um prazer conversar com ele fora dos bastidores. Seja muito bem-vindo, Yuri. Fora dos bastidores é no palco, né? Muito bom. Exatamente. Obrigado, Porque viu, eu já, Thiago? eu já vi você discursando para os clientes, né? E É. ali eu aprendo muito, e também nos bastidores. Então eu quis ressaltar aí que Ah, dá para legal. aprender até quando você está conversando com os clientes, né? Muito bom, muito bom. Obrigado pelo convite, cara. Para mim é uma grande honra. Você realmente também tem aprendido muito contigo. Eu acho que até o motivo de escolher esse nome de Lifelong Learning é um prazer para mim aprender sempre. Adoro estudar, sempre gostei de estudar. Sempre não, teve umas fases que eu não gostava, não. Mas queria mais viver a vida, né? A gente aprende na solidão e cria o caráter na relação com as pessoas, né? Mas realmente contigo aprendo bastante coisa e fico feliz de estar aqui, cara. Também fico feliz. E já aproveitando que você já deu a deixa para o tema, lifelong learning, e me chamou a atenção esse pedaço que você falou da solidão. Acho que a gente poderia começar por aí. A solidão, ela é positiva para o profissional, na sua concepção? Porque parece meio contraditório, né? Parece que olha, não, você precisa estar envolto das pessoas para você crescer. Sim e não. Ela, no começo de uma apresentação, falam que é um momento de maior solidão do ser humano. E aí vale a pena você se movimentar, gastar um pouco da sua adrenalina para justamente poder direcionar o início. O início é trabalhoso, né? Eu lembro até Entendi. de um grande executivo que ele gostava de deixar uma parte da apresentação dele incompleta, só para dar aquele frio na barriga, um pouquinho mais de adrenalina e já começar conversando de uma maneira que o corpo dele funcionava melhor, né? Mas para a vida profissional, Thiago, poxa, eu acho que sim, tem muitos momentos. Acho que a gente passa grande parte da nossa vida sozinho, né? O nosso cérebro não para de produzir palavras o tempo inteiro. E a consciência é justamente a escolha de quais dessas palavras fazem sentido, que estão em acordo com a gente, e quais conhecimentos. Eu acho que a solidão ela é necessária para acumular conhecimento, especialmente, para a gente conseguir consolidar algumas coisas, ou a forma de olhar. E se nos momentos de solidão a gente revisar muito, se comparar sempre consigo mesmo, né? Ontem a gente ser um pouquinho, hoje a gente ser um pouquinho melhor do que ontem. Para isso, esses momentos são valiosos, sim. Eu acho que. Oi, mas se a gente for olhar, não sei, a percepção até mesmo da minha geração, né? Parece que parece que tem um receio assim ok, preciso ficar sozinho para absorver conhecimento, né? Parece que a maioria das pessoas foge disso. Você tem essa mesma percepção ou Eu tenho não das pessoas de hoje em dia, eu acho que isso já vem de longa data, tá? mas normalmente as pessoas elas buscam em determinadas fases mais relacionamento, né? Mais formas de preencher o seu dia a dia. E isso não se faz sozinho, a não ser com livros, né? Claro, tem gente que gosta muito de conversar com Aristóteles, com gente que realmente tem muito ali contar, né? Uhum. Nisso acaba direcionando, sim. Mas não vejo isso tanto como uma diferença de gerações, não. Eu acho que Seria mais uma base humana mesmo, né? é, é, parece que faz parte da natureza humana. A gente vive em comunidade até pela nossa própria natureza. Entendi. Quando você citou sobre a conversa com livros, como que surge essa busca, né? Porque assim, evidentemente você já fez N projetos, já trabalhou em N empresas, tantas as suas quanto em outras, e trabalhou em projetos complexos e grandes e tal. E assim, evidentemente já trabalhou com pessoas de alta performance, então
tá acostumado a sempre aprender, né? Como que surge essa, não sei nem a palavra, essa busca de, ok, aprendi, tô aprendendo muito com essas pessoas ao redor, mas eu quero aprender com a base um pouco anterior, né? Um pouco anterior, né? 2000 anos atrás. Enfim, de onde que surge esse tipo de instinto? Não sei se seria essa palavra. É uma intuição mesmo. Ótima pergunta, cara. Eu tomei como postura, ou eu fui descobrindo com o caminho, mas eu sempre estive rodeado de pessoas muito melhores que eu, né? Então, no mundo da consultoria, nossa, grandes monstros apaixonados por aquilo, que sabiam muito de diversos assuntos. Na banda, nossa, guitarrista incrível que toca comigo, baixista, baterista, todo mundo, vários músicos incríveis mesmo. Eu comecei com 9 anos de idade e eles todos com 3, 5, 6 anos de idade começaram a tocar. Caramba. Na filosofia, só estudo com gente forte. Esses tempos atrás fiz uma certificação para conselheiro de inovação na GoNew. Cada profissional de altíssimo nível aprendendo coisas realmente. E até teve um momento de surgir uma crise com isso. Nossa, eu faço um monte de coisa, escaladores muito fortes. Eu acho que a única coisa que eu realmente despontava era quando andava de bicicross, fazer show em half, sabe? Esse tipo de coisa sobre rodas é difícil ganhar de mim. Seja kart, carro, moto, bicicleta, aí dá um pouco de trabalho. Mas a sacada foi até de uma psicóloga. Quando eu coloquei esse questionamento para ela, ela falou: olha, mas na junção dessas coisas, talvez esteja você mesmo. E nós somos frutos de escolhas. A gente Entendi. escolhe muita coisa e as escolhas que a gente faz mais próximas do hoje são as mais relevantes. Aquelas que a gente fez no passado não são tão relevantes, né? Você não pode julgar a si mesmo como com 15 anos, quando tendo 51, como eu tenho hoje. Seria Entendi. crueldade e só ficar caçando culpa, não vale a pena, né? Mas quando buscar os livros, quando buscar referências, eu sempre evitei aquele conhecimento de banca de jornal, aquele conhecimento muito raso de Facebook, né? De coisa que, poxa, não tem tanto conteúdo. Um grande risco que eu vejo, um erro, né? Não só um risco, um grande erro que eu vejo muita gente cometer é sentir aquela necessidade de dar opinião. Entendi. E daí só funciona o sim e não, sou a favor, sou contra, e não entendeu como o mundo funciona, não foi lá estudar aquilo. Então, descobrir qual que é o status questiones, em que ponto que está aquela questão. Quantas pessoas já não acumularam conhecimentos incríveis sobre cada assunto, seja sobre estratégia, seja sobre a forma, a natureza humana, como que isso influencia na determinação de uma experiência de usuário, né? Você é mais especialista do que eu, longe do que nesse assunto, sempre soube entender um pouco da forma que as pessoas se comportam a partir das formas que elas se apresentam. Uhum. Isso daí tem grandes estudos para isso e eles são de longa data, né? É verdade. Então, vale a pena buscar conhecimento, acho evitar querer ter o tempo inteiro opinião para tudo, porque nesse momento o cérebro simplesmente para de funcionar e ele já emite a favor e contra. Ou eu acho aquilo, eu acho que até a gente É usa muito, esse termo. muito ego, né, Yuri? Desculpa te cortar. É muito ego. Sim, isso, especialmente no Brasil, eu vejo que a gente está rodeado de pessoas imaturas, não que daí não se tornam profissionais que querem fazer coisas reais no mundo ou deixar um legado para a própria empresa, né? Entendi. Ou da própria vida dele, até maior que isso, né? Deixar legados, cumprir seu papel social, realmente seguir no melhor caminho que aquela vida pode ser vivida com bastante intensidade, não fica só querendo que os outros gostem dela. E aí, muitas vezes, até pior do que ser a favor e contra, dá a opinião que acho que os outros querem ouvir.
Entendi. vira aquele politicamente correto que não funciona o cérebro. E tem que tomar um cuidado grande, que tem uma anedota não, mas uma forma de olhar que, assim, uma pedra de 1 quilo, ela não possui 1 quilo como propriedade dela. Aquilo lá é uma comparação, uma abstração nossa com relação a um modelo que está provavelmente num museu em Londres. Entendi. Nós estamos abstraindo e criando uma propriedade nela. O que faz parte da natureza dela? Quais são as características? A gente absorver do mundo, e aí sim, conhecimento de várias gerações e de várias pessoas com muito mais sabedoria. Eu vejo que tem muita coisa que é independente do tempo. Não existe tanto o moderno, o atual. Acho que tem que buscar aquilo que é mais clássico, porque se for ver mesmo, quase tudo é nota de rodapé do que Aristóteles, Platão e Sócrates fizeram. Depois, não, tem outros grandes por aí, mas Uhum. ali você já entende muito de estratégia, de natureza humana. Eu fiquei agora curioso, tá, Yuri? É, você trabalha com inovação, Sim. basicamente, certo? E inovação remete a algo moderno. Então, da onde que vem essa fonte de inspiração para determinar se algo é inovador ou não, sendo que tem muita coisa que são clássicas? Parece até um paradoxo, né? É que tem inovação como a roda, né? Acho que não sei se por isso que questionar o tempo, né? Será que é agora? Sim, inovação sempre teve muito a ver com sobrevivência. Então, de lifelong learning é o que tem aprendido nos últimos tempos. As empresas que sobrevivem por mais anos, elas têm um foco em inovação muito grande. Empresa de Entendi. armas italianas, ela tem 800 anos. A família, quando lançou a empresa, talvez nem tivesse produção daquilo. Entendi. Então, ficar focado em inovar, e não precisa ser aquela inovação mais radical que surpreende e que muda o curso da história, ou até aquela disruptiva que quebra os grandes incumbentes, as grandes que vai pegando um novo mercado, quando vê, ele toma de assalto um mercado que as pessoas nem imaginavam que ia ser, que havia aquele golpe por trás, né? Entendi. Então, eu acho que vale a pena, sim, determinar o que é atemporal, mas deixa eu te corrigir. Eu acho que eu trabalho, o foco tem sido inovação, mas eu sempre busquei soluções, Certo. contribuir com pessoas para levar soluções, né? Buscar soluções. Muitas vezes tinha uma camiseta na época da faculdade que eu adorei ela. Era um monte de técnicos em cima do computador e aí um faxineiro apontando para a tomada. Falando, poxa, gente, só de olhar de fora, criar uma perspectiva mais favorável, muita coisa se conquista e muitas vezes está nas próprias pessoas a solução, né? Você Entendi. envolver, criar. Tem a inovação mais do dia a dia, tem aquela que está olhando para coisas novas e tem aquela que está procurando qual vai ser a próxima onda. Aí vale Entendi. a pena até deixar como referência para o pessoal aquela multilevel perspective. É um assunto muito bonito, assim, que vale a pena realmente olhar. Existe no mundo um landscape, um Tá? ambiente todo já montado, e alguns nichos de pesquisa, alguns nichos de inovação, e no meio disso tem um regime sociotecnológico, que são as regulamentações. Um carro, em torno dele já tem um monte de coisas que já estão montadas, os postos de gasolina, as estradas, tudo já está montado. Com o Certo. passar do tempo, esses nichos vão criando janelas de oportunidade. E aí Tá. que sim, tem sempre muitos grupos estudando, procurando a próxima janela de oportunidade. Mas eu não boto tanta fé na ideia, sabe? A ideia do avião, ela foi. Tem uma briga até hoje de quem que foi. Estava na hora de ter a ideia do avião, seja aqueles que desenharam o perfil asa, ou seja, o Santos Dumont conseguiu voar tanto tempo, os irmãos Wright, né? Sim. Então, eu acho que não tem que ficar muito brigando pela ideia. Eu gostei de uma definição
não vou lembrar de quem foi agora, mas foi no curso da GoNew, que era inovação é quando se materializa. Tem a diferença entre descoberta e inovação. Qual que é a diferença, Yuri? Alguém pode se ligar de alguma coisa, o próprio transistor. O transistor foi descoberto. Até conseguirem saber para que serve o Entendi. transistor, e hoje é base para muita coisa, demorou um tempo. Seria tipo, descobri o, sei lá, o petróleo. Tá, para que a gente vai usar isso? Seria mais ou menos nesse sentido? Sim, sim. Descobri alguma coisa, opa, e agora? E aí Entendi, vou produzir algo inovador, vou produzir uma inovação, colocar aquilo lá em prática. entendi. E o criar mesmo, né? Do nada. é, Aí vem uma dúvida. A inovação é Desculpa criar te do nada? interromper, mas ajustando as palavras, né? Quer organizar o mundo, organize o linguajar. Descoberta, pesquisa, invenção, inovação. Certo. Acho que dá para pegar a diferença um pouco. Mas continue. Não sei Tá. se Aí a minha dúvida, na hora de criar, cria-se do zero ou, sei lá, eu pego base de coisas existentes, por exemplo, você trouxe essa palavra, né? Multilevel perspective, né? perspectiva. Isso. Quando, por exemplo, eu pego o carro e dentro do carro eu tenho as estradas, tenho os postos, legal. E aí, não sei, determinado comportamento que acontece do carro no posto, surge ali uma oportunidade. E aí cria-se algo. Esse cria-se algo, ele precisa ser sustentado por essas múltiplas visões? Ou de repente é possível criar algo sem base? Ou, Deixa eu ou voltar um isso pouquinho seria uma antes. falácia, né? Não, legal, ótima colocação. A verdade, a inteligência é a capacidade de distinguir a verdade. Certo. Então, e às vezes isso acontece no estalo, às vezes tem que estudar um monte para criar as condições para que aquilo aconteça. Entendi. Hoje em dia, tem empresas grandes com dúvida: eu vou produzir caminhão elétrico ou não? Quando começa a estudar, talvez ele não vá nem mais produzir caminhão. Entendi. Que aí sim está a janela de oportunidade. Onde que realmente está a diferença? Então, por isso que eu considero o estudo tão importante. Então, realmente estuda para... Tem um efeito que é Dunning-Kruger. É assim, fizeram uma pesquisa com alunos e aqueles que eram alunos médios, quem era meia boca mesmo, se achavam bons acima da média. E os Certo. alunos bons se achavam na média, e foram entender por quê. Tentar entender por quê. O que acontecia? Quem era aluno, na verdade, ruim, achava que o tamanho do assunto era pequeno, porque não conhecia o assunto inteiro. Entendi. Quem não conhece de fotografia acha que é fácil. Vou lá apertar um botão, regular um pouco o foco, acabou. Quem conhece de fotografia fala: nossa, tenho tanta coisa para aprender. Então, esse é o efeito do Dunning-Kruger, né? O tamanho do conhecimento, ele se apresenta, o tamanho da sua ignorância, ele só se apresenta realmente para quem tem um nível de conhecimento. Entendi. E aí que se cria as condições para que apareça a inovação, apareça realmente. Tem gente que hoje que pesquisa e monta qual que é o estado da arte da inovação para um determinado setor. Né? Empresa, por exemplo, do Poli, que faz isso. Já me lembro do nome da empresa aqui. Deixa eu ver. Essa vale a pena. Ela é muito, muito interessante. Closed Gap. Eles fazem isso. Já avalia qual que é o estado da arte mesmo. Entendi. Seja no produto, seja na relação com o cliente, porque o que é importante mesmo, ficar procurando o tempo inteiro, é o velho Product Market Fit. O que deve nos deixar felizes sempre? O cliente satisfeito, fazer as coisas para que os clientes fiquem felizes, né? Que aquilo lá realmente atenda às necessidades. Entendi. E aí você é um dos que sabe diversas técnicas de como realmente fazer isso, né? Eu acho que Alguma. boa. Yuri, eu fico pensando assim, ó, a complexidade que deve ser, porque
você trazer inovação, você ter a questão, às vezes, do ego ou da imaturidade no efeito Kruger, né? Danny Kruger. Dunning-Kruger. Danny Kruger. Quão difícil é de fazer esse trabalho com as empresas? Tipo, você acha que é fácil, na sua perspectiva, trazer, por exemplo, uma inovação? Porque você comentou que a inovação é ela quando acontece, né? E não só Sim. quando tem a ideia. Ela é simples de se implementar ou na hora que chega nos meios práticos é um pouco mais delicado? Em questão de maturidade mesmo de empresa, ou até mesmo de equipe, né? De conhecimento para implementar. Isso varia bastante, mas de uma maneira geral é trabalhoso. Quando a empresa quer mudar a cultura, tem um shortcut que é demitir um monte de gente, contratar um monte de gente diferente. Grandes empresas fazem isso, às vezes, quando está tudo bem, inclusive, para até mexer. Tá tudo certo, tá? Vamos chacoalhar isso aqui para ficar melhor ainda. Nossa, E essa eu não sabia. altera a cultura e vai para outro caminho, né? Mais competitivo, às vezes mais clã, mais aquele colaborativo, outro mais estruturado, aí vai escolhendo. Mas outra forma é alterando comportamentos. E eu acredito muito que alterar comportamentos é com base em metas. As pessoas, elas gostam de perseguir, grande parte gosta de perseguir metas. E aí Certo. elas vão trocando de comportamento, né? Tem uma frase que era: diga-me como eu sou cobrado, eu direi como eu me comporto. E aí a pessoa, ela realmente é cobrada de uma coisa, ela vai e muda o jeito dela se comportar. Se ela chega num ambiente, mesmo que ela tenha aquele instinto maior de caçador, né? Certo. Chega num ambiente muito colaborativo, ele vai se encontrar lá também, né? Então eu acredito bastante nisso, mas que o senso de urgência eu considero ele fundamental. A Como empresa assim, realmente, senso de urgência? porque você falou, é complexo fazer a mudança, provocá-la. Quando a empresa quer, e vamos lembrar, né? A empresa é um grupo de pessoas com objetivos em comum. Quando essas Sim. pessoas que realmente querem lutar pela sobrevivência, fazer algo muito bom pelos seus clientes, trabalhar de maneira construtiva, em conjunto, com muita colaboração, surge um senso de urgência, até pela responsabilidade que tem para Entendi. cada um, né? Então, com esse senso de urgência, e daí traça qual que é a estratégia adequada para provocar aquela transformação, para provocar aquele movimento. As causas raízes das dificuldades e dos problemas, muitas delas são comuns a diversas empresas. Antes era porque a visão onde se quer chegar não estava definida. Certo. Hoje em dia até notou que não adianta tanto definir a visão, porque o futuro tá mais dinâmico, tá mais volátil, sim. Acho que tem uma dinâmica um pouco maior, um pouco mais de velocidade, necessidade de ser da empresa ser ágil e ter velocidade, né? Certo. Mas esse é um dos motivos, realmente você falava, né, vou de um ponto A para um ponto B, agora o ponto B ele está se mexendo. Então, Entendi. determinar a jornada e como que eu vou me adequando, adaptando nesse caminho, se tornou muito relevante. Outras causas raízes que muitas vezes aparecem são as metas desalinhadas, das pessoas, cada um está correndo para um lado, né? Vira aquele futebol de criança, todo mundo correndo junto. Não dá importância para o planejamento, porque Certo. com certeza planejamento é algo que sempre vai estar errado, mas é a chance que você tem de ganhar dinheiro está no planejamento. Quando já começou a entrar pedido para aquilo que você fez, tudo que você fez, só tem chance de não perder dinheiro, né? A grande chance já foi. Outro motivo sempre de não ter os papéis definidos, as pessoas estarem sem certeza de que caminho que elas devem seguir, mas sempre tem um motivo muito particular daquele ambiente. O que Entendi. realmente vai dar liga que cria um ambiente de engajamento? Porque o engajamento ele é diferente
da satisfação, né? Do foco no trabalho. O engajamento é um relacionamento emocional. Então, aquilo lá tem que ter significado, tem que ter... a pessoa tem... Cada um tem que sentir que está fazendo um impacto para o mesmo propósito. Tem uma linha que é maravilhosa, que é do pessoal da Organizações Exponenciais, que é de ter um propósito transformador. Eles chamam de propósito transformador massivo. Propósito, o que seria? É quando realmente Singularity University querem impactar 1 bilhão de pessoas. Entendi. Eles pegam projetos para isso. Até uma previsão desse grupo, e ela me parece bastante consistente, é que em 2050 só vão existir no mundo empresas que tenham um propósito de transformação massivo. As outras vão simplesmente desaparecer, né? É algo que vale a pena ser estudado também. Isso seria o que a gente chama de cultura? Por exemplo, criar essa ideia massiva, né? Onde todo mundo vai convergir para o mesmo local. Isso, de certa forma, seria a construção de uma cultura ou só de uma ideia mesmo? O propósito, ele realmente nos leva, acho que ele consolida algo que tem significado para as pessoas. Para ter significado, passa pela cultura de todas elas. Cultura é quase uma lente. Cultura, sempre que alguém recorre para a cultura, é porque é quase tudo, né? Ele vira aquele balaio de gato cheio de assuntos. Mas no indivíduo, e quando o propósito de transformação ele cria significado para as pessoas, é porque realmente ele está em acordo com a cultura delas. Entendi. Agora, quem vem antes, o ovo ou a galinha nesse caso, se é a cultura ou o propósito, quem vem antes, a cultura ou a lei? Né? O Miguel Reale tem uma discussão longa sobre isso. A lei acaba influenciando na cultura das pessoas e a cultura acaba montando as leis. Porque acho que sempre quem é que deu start, né? Quem que dá o start, né? As coisas estão muito relacionadas. E nestes assuntos hoje, é trabalhoso saber o que é causa, qual que é o jogo realmente, a cultura toda foi manipulada há muito tempo até realmente criar um ambiente de medo no mundo inteiro ou não? Isso simplesmente aconteceu. Nossa. Fica muito perdido, né, Yuri, em qual faceta se aprofundar. Ou ter realmente certeza que aquilo é factível, né? Sim. Porque pode ser um jogo de gato e rato e no final não chega a lugar nenhum. E vamos separar. Uma coisa, acho que seria o que está acontecendo realmente, nem na macroeconomia, mas com a cultura das pessoas, quando tem um momento como esse, o que acontece na cultura das pessoas quando tem uma guerra mundial. Né? Realmente é bastante relevante. E o que isso tem impacto no ambiente corporativo? Sim, a gente teve várias mudanças e elas têm algumas coisas que vale a pena. Essas dá para extrair. A gente consegue ter uma certa sensibilidade e observar isso dali, sim. Mas a resposta mesmo, acho que as respostas mesmo, a gente vai demorar para ter. Entendi. Se a gente for olhar nesse âmbito de a parte da cultura, é engraçado porque eu estou começando a ver convergência, né? Quando a gente começa a olhar inovação, olhar cultura e esse modo de vida, às vezes até dentro da empresa, e isso começa a convergir, é como se a própria inovação fosse uma mudança cultural de quem está provocando essa ideia, né? Sim, sim. E E não é só uma desculpinha. Ela é algo que realmente tem um propósito de sobrevivência, de atender bem o cliente. Ela é bem-vinda. Né? entendi. O que vale a pena, aí bem do meu ponto de vista, isso estar equilibrado com o dia a dia das pessoas, que elas têm o trabalho do dia a dia e aquilo de melhor que ela pode fazer. Né? Entendi. Então, equilibrou bem isso, aí vai. Isso já é. Ô, Yuri, uma linha assim, não explorada até agora. Aí vem mais uma dúvida, né?
na sua visão, o profissional e o pessoal, porque a cultura, como você disse, é do indivíduo, né? E cada indivíduo tem seu emaranhado de coisas que o formam. Tem a cultura do ambiente, tem a cultura do indivíduo. Isso, essa é a minha dúvida. É, O profissional é quando ele está imerso na cultura do ambiente, certo? E aí ele tem a vida pessoal dele, que é a sua própria cultura. tá. Quando isso é separado ou isso casa junto e anda junto e um vai moldando o outro? Porque tem muito essa visão, né? Ah, não, agora é minha vida profissional e agora é minha vida pessoal. Ou seja, tem muito essa separação, né? Essa distinção. Tem um livro que chama Getting Naked, que era meio vá nu para o trabalho. Vá nu pro trabalho? Era uma metáfora, né? Que É, quanto mais você conseguir ser você mesmo, a produtividade, a forma de viver é melhor. E entendi. dá um certo trabalho, porque tem momentos que, poxa, quem que era o Yuri com 20 e poucos anos? Puta, que moleque imbecil, sabe? Começando a trabalhar. A gente vai mudando, a gente vai aprendendo. Acho que tem. E aí, talvez não fosse muito bom estar completamente solto. Acho que sempre tem uma etiqueta. Vamos lembrar que etiquetas, né? É a ética pequena, é tudo aquilo que facilita a convivência. A gente, obviamente, não vai nu para o trabalho, né? Sim. Então, tem todos o respeito pelo ambiente, mas compreender quais que são as suas características, tentar. Eu até tomo cuidado com autoconhecimento. Autoconhecimento me parece muito vaidade, sabe? Ai, Como assim? deixa eu me observar e ver quais são os meus defeitos. Me parece um pouquinho é, meio vaidoso, sabe? Acho que não é É. um. Pode até ser uma ferramenta útil em alguns momentos da vida, mas aí até horóscopo pode ser útil dependendo da situação da pessoa, Do sabe? dia, né? Do É, horário. pode ser uma besteira, mas tem gente que usa e transforma em alguma coisa boa. Mas realmente tá acordado, tá ali alerta, vivendo. A felicidade é quando aquilo que você pensa, aquilo que você fala e aquilo que você faz são a mesma coisa. Acho que tem que sempre buscar isso. E aquilo que você faz está no seu trabalho, né? Então, realmente, quando vai buscando equalizar essas coisas e também ter aquela lucidez com quais são as normas, as características desse local. Então, é um tipo de lucidez, né? O Sim. chato é aquele que está numa camada de personalidade que o ambiente requer outro. Então, a gente, É. por exemplo, aqui estamos com um tipo de abordagem para contribuir com as pessoas que assistem esse podcast, né? Sim. Então, a gente tenta se adequar àquele ambiente, mas não perder completamente a sua essência, porque também se você mesmo não funciona. O que eu tomaria de cuidado, acho que vale, eu tenho tentado tomar esse cuidado, é que muitas vezes a gente acha que é a nossa essência, a nossa personalidade. Certo. E personalidade é só um foco que você tem durante um certo período da sua vida. A criança está com uma personalidade num foco de aprender. O adolescente está querendo provar o poder dele no mundo. Um adulto está querendo fazer alguma coisa real em colaboração para cumprir seu papel social. Tem gente que está preocupado com a opinião de Deus. Então, vale a pena ir mudando esse foco e ele amadurecendo, você se libertar realmente de querer se manter como uma criança o tempo inteiro e crescer, né? É Eu não muito sei. divertido ser adulto, no fundo, né? Eu não sei quem disse isso, mas eu sei que isso veio da filosofia. Eu piso no rio e as águas que passam, se eu saio do rio eu volto. Não tem algo desse tipo? Não sei Sim, se que o rio encaixaria isso com você. não é sempre o mesmo, mas no fundo é sempre o mesmo, né? Nunca é a Então, mesma água, né? seria mais ou menos essa abordagem, né? Eu Ou acho que seja, sim. a cada ciclo que vou vivendo, vou me transformando. E aí, isso responde, né, a pergunta, ou seja, baseada na cultura minha e a cultura do ambiente,
há uma troca mútua, né? Sim. Então, vai tendo essa transformação. E chega a ser até engraçado, né, Yuri? Como a pessoa consegue transformar uma cultura de uma massa, né? Assim, engenharia social é um assunto monstruoso que eu não me atrevo nem aí com o Olavo de Carvalho, aí é com os grandes. Não é Entendi. comigo, não. Ele me fascina quando eu vou tentando entender, mas é um assunto muito grande mesmo. Eu, para nós, assim, no ambiente corporativo, eu olharia bastante o foco, realmente, tenho insistido um pouco nisso nos últimos tempos, da maturidade. Tem uma diferença muito grande de maturidade entre os brasileiros e os americanos, por exemplo. A produtividade dos americanos é muito maior por causa disso. A concepção de poder para o brasileiro é o poder de falar não, de embaçar. Você vai num órgão público, posso fazer isso? Não, não, vixe, fazer isso não dá. Qualquer coisa diferente. Acho que eu até volto na sua outra pergunta. É trabalhoso mudar, trazer inovação. Tem essa concepção no brasileiro de, não. E esse desejo que os outros gostem dele, junto com o politicamente correto, é uma bomba. Qual que é a sua Porque percepção sobre a produtividade dos americanos comparado aos brasileiros? o que eu vi nos estudos é assim, muitas vezes mais. Eles realmente 9 to 5, né? Tem horário às 5 horas da tarde, cai a caneta e vão para casa. Mas nesse intervalo de tempo é acelerado. Nem para direito para almoçar, né? Fazem um lanche, vamos. Entendi. Eu sempre gostei muito de trabalhar com, pelo menos foi a minha vivência, né? Eu vi a parte da produtividade eu vi em pesquisas, mas da Certo. minha vivência, os americanos eles são muito claros, têm os olhos claros, eles são muito diretos, são mais honestos. Os europeus têm um pouco mais de desonestidade, sim, predominantemente. De malícia na fala, né? Mas também, nossa, acho que eu nem não posso falar isso com base também na minha vivência, mas aí sim é um pouco da percepção. Entendi. Nossa, é que eu confesso, como eu falei, eu sempre tive uma sorte muito grande de ser rodeado por pessoas muito fera. Gente muito competente, seja europeu, seja americano, seja brasileiro. Realmente, na minha vida, predominou isso. Assim. Eu acho que é até interessante discutir sobre isso. Estar rodeado dessas pessoas é uma prova de que houve mudança cultural sua para que essas pessoas se aproximassem? Ou não é algo da personalidade para que essas pessoas te rodeiem, sabe? Qual que seria a sua percepção? É uma pergunta bem complexa. Não, não, acho que entendi. Amigo é aquele que gosta das mesmas coisas e desgosta das mesmas coisas. A gente vai realmente se aproximando de quem a gente se admira, de quem a gente admira, né? Acho que tem um pouco disso. E também de mexer com tecnologia, né? Vamos falar a verdade, é um mundo onde tem uma galera muito especial. Eu até Sim. vi uma análise uma vez que grandes filósofos podem surgir das pessoas que mexem com tecnologia e com inovação. Por quê? Essa eu nunca vi. São pessoas que fazem coisas reais com muita abstração, né? Verdade. Abstrai lógica de computador, abstrai jornadas de usuários, consegue perceber o mundo e encaixar coisas num mundo real que depois vão virar entregas de produtos físicos, vão virar serviços sendo feitos, mas consegue abstrair também. Então observa o Isso, mundo real, né? e Que é a isso base da teria. consciência, tá? A base da consciência, ou melhor, do funcionamento, bom funcionamento da consciência, né? E acho que é uma busca constante, é justamente deixar sua percepção de como é o mundo real, deixar ele se apresentar e você absorver muito bem isso. Isso teria ligado. Essa percepção que você falou da tecnologia, né? De você conseguir tirar a abstração e colocar como se fosse algo palpável, né?
A teoria das ideias de Platão entraria nisso? Eu dei uma estudadinha bem rápida em algumas coisas, Legal, tá, Yuri, legal. para falar com você. Não, mas eu nem sei qual é. Qual é? Eu gosto muito dos 4 discursos do Aristóteles, que é o que me chamou a atenção. Não me considero um filósofo, sabe? Assim, nem de longe disso. Mas que é a poética, a retórica, a dialética e lógica. Essa daí eu acho super muito legal. Tem até um livro do Olavo de Carvalho que é bem legal dos 4 discursos, que, nossa, tem um momento. E aí para o nosso mundo, né? Como que a gente traz essas coisas para o nosso mundo, acho que pode ser legal. Como organizar uma reunião? Certo. São 4 momentos. Tem um momento de ter ideia, tem um momento de defender uma ideia, tem um momento de compará-las, e tem a hora de fechar e falar isso aqui, tá? Agora está certo, vamos para frente. Aí sim é a poética, a retórica, a dialética e lógica. Entendi. Então, o que os filósofos faziam? Primeiro, opinião não serve para nada. Eles gastavam 95% do tempo só tentando contar um para o outro da onde aquelas ideias vinham, para você conseguir se libertar dos aspectos muito simples daquele momento ou da cultura, para realmente descobrir como que aquele conhecimento veio a você. Então, opinião tira da mesa. A outra é, vamos ficar realmente no mesmo momento? Vamos ter ideias? Vamos ter ideias. Vamos trazer a tônica, a poética. Aí tem um defendendo uma ideia. Aí ele acredita naquilo, ele acredita que aquilo é verdade, ele já está investigando, né? Já tem um grau de probabilidade de estar mais correto, então já vira uma veracidade, uma possibilidade. Então, na poética está uma mera possibilidade. Aí o cara já está defendendo porque ele acredita que aquilo é possível. Um outro na reunião já está querendo fechar logo, porque a reunião ele quer acabar logo com aquilo e pôr em prática alguma coisa. E achando que. Entendi. Só que imagina que já está fechando a lógica, o outro está na mesa ali comparando, sendo um pouco mais realmente equilibrando as probabilidades de sucesso. E aquele pragmático, né? Que para mim o pragmático ele sempre soa como simplista. É aquele que faz qualquer coisa, sabe? Não é realmente alguém que puxa as coisas para que elas sejam construídas na prática. Entendi. O pragmatismo, para mim, ele muitas vezes soa como uma desculpa para deixa eu me livrar logo disso aqui porque tá chato. Entendi. Mas se mantiver na reunião eles puxavam uma plaquinha mesmo. Estamos no momento da poética. Agora vamos para retórica. Aí um começa a defender. É aquele parlamento inglês, né? Um defendendo de um lado, outro de outro. Chega uma hora que vamos comparar qual que é a probabilidade de sucesso. Aí já está algo mais próximo da verdade. Quando está quase fechando, alguém teve uma nova ideia, será que aquela lá não pode ser realmente a melhor? E muitas vezes a gente perde isso. Não, já acabou o tempo, 50 minutos de reunião, está todo mundo cansado, nos 10 últimos minutos alguém já coloca o que vai ser feito e acabou. Né? E os outros desistem. Então, tentar organizar alguns, especialmente workshops, aquilo que dá para construir juntos, respeitando esses momentos, acho que é um exemplo de como trazer conhecimento para cá, né? Acho que eu fiz tudo isso só para escapar da sua pergunta, porque eu não sei o que é a teoria das ideias do Platão, tá? Não, foi perfeito. Você me trouxe outra dúvida. Se no momento de uma decisão, de uma estratégia, de um planejamento, esse tipo de coisa acontece. Sim, em ambientes mais maduros, tem método, tem forma de avaliar os modelos, o que é adequado, o que realmente fazer análise de cenários, quais os cenários, quais as chances de acontecer, por mais remota que seja, né? Não precisa ser Guerra Mundial Z, que Não, exato. um maluco falou que isso pode acontecer, ele vai virar o responsável, né? O que eu acho até bom, às vezes, inverter a retórica de quando alguém era o que era contra aquela ideia, foi o voto vencido, ele ser o responsável por colocar no ar, sabe? Pode Entendi. ser um negócio interessante. Yuri, agora a gente vai entrar num último quadro que chama Perguntas Clássicas. E aí, essas perguntas vão te colocar um pouquinho na parede, mas fique tranquilo que não são tão agressivas assim. Eu vou pedir aqui para rodar a vinheta.
Perguntas clássicas. Então vamos lá. Muito bom. Eu adoro essas vinhetas. A primeira pergunta, a pergunta clássica: o que você mais ama no seu trabalho? Legal, legal. Cara, eu não tive o privilégio, eu acho que eu nunca vou ter esse privilégio de falar que eu sou um apaixonado pelo trabalho, sabe? Trabalho é algo que você faz em troca de dinheiro, né? Certo. Mas eu vejo várias pessoas que, nossa, realmente têm uma paixão por aquilo, né? Eu acho que a gente está engajado, é um tipo de emoção, com certeza, é algo emocional, de estar com o coração naquilo, né? Mas de objeto de trabalho mesmo, nossa, acho que não, nunca tive aquilo que fala, nossa, eu fui descobrindo aquilo que eu tinha manha. Eu tenho a manha para Certo. mexer com software. Se for para descobrir qualquer coisa em softwares, para mim sempre foi fácil, né? Tinha manha com rodas. Isso realmente, andando de bicicross, de mountain bike, isso dali para mim era fácil. Mas quando eu era moleque não existia X Games. Mas eu gosto muito realmente da convivência com pessoas muito inteligentes. Eu aprendo muito com a turma. Quando eu vejo nos nossos projetos, no ambiente junto com o cliente, né, trabalhando de maneira colaborativa, essa hora, é igual na banda, nossa, tem hora que dá, a gente chama na banda de swing, né? Em música tem esse termo. Quando vira uma energia que ela é diferente. Junta um que é mais místico, outro que é mais romântico, um que realmente é um músico, aquele que é o louco, e quando vê aquilo acontece, alguma coisa acontece. E eu acho que isso sim é legal quando você vê. E às vezes em trabalho simples, né? Tem um pessoal fazendo uma reforma aqui em casa agora. Você tem que ver a sinergia deles. Um é do Haiti, o outro é brasileirão, bem típico, assim, figura, mas os caras tecnicamente muito competentes. Acho que isso é quando dá segurança para não ter que ficar fazendo jogo de poder, né? Ficar fazendo muito jogo de poder é porque está É, inseguro, é um imbecil inseguro, não tem capacidade técnica. Aí tem que pisar nos outros para subir. Não, quem é tecnicamente competente, trabalha de maneira séria, acaba tendo um ambiente para realmente construir coisas legais e depois construir relacionamentos legais. Eu realmente, grande parte dos amigos, convenhamos, saem do ambiente de trabalho, né? é verdade. Amigos de verdade, gente que você admira e que vai querer que realmente os filhos estejam brincando junto e tomar até os netos, né? Assim, alguns ambientes acham chato usar realmente, isso é uma família, fica meio demagogo, É, mas tirar o foco de jogo de poder e focar em ganhar dinheiro de maneira honesta, atendendo muito bem seus clientes, poxa, cria um ambiente legal, cria um dia a dia muito bom, né? Então, realmente, acho que é mais isso, sim. legal. Eu respondo, né? Não, respondeu. Ok, agora vamos inverter. O que você mais odeia no seu trabalho? O que eu mais odeio, cara, antes eu não gostava do trânsito, embora fosse um momento que eu ouvia música, né? Um pouco disso. Que trabalhoso. Odiar, puxa, vou ter que consertar a pergunta, porque odiar é quando é uma armadilha que eu tento não cair muito, não. Sabe? Certo. Não fico com um olharzinho blasé para a vida, não tenho sangue de barata, mas realmente eu meu foco é muito, eu tenho mais É uma dificuldade visão, comigo mesmo. Acho que é é uma com visão mais minha equilibrada, ansiedade. né? Mas eu tenho mais dificuldade, eu não gosto quando eu fico muito ansioso,
A gente Entendi. realmente, quando afeta demais, porque a gente tenta fazer o melhor possível, mas não tem controle total sobre sucesso e fracasso, Verdade. né? Quem fala que só teve sucesso, para mim, tá mentindo. Tem que tomar cuidado que, em vários momentos, a experiência ela é um carro em alta velocidade com o farol virado para trás, mas tem muitos momentos que eu realmente evito cair, né? Alguém faz um negócio absurdo, tem situações. O burro esforçado às vezes dá uma raiva, né? Quando ele faz cagada, você pariu. Isso realmente é foda. Desculpa, Não, fica etiqueta, tranquilo, fica à etiqueta, vontade. etiqueta é bem-vinda. Sabe que o palavrão tem sua função, né? Ele provoca Tem, um impacto psicológico e ajuda, mas eu tento manter, mas naturalmente eu falo palavrão muito mais do que eu digo aqui. mas eu realmente Não, é legal, respondeu. Bacana. Deu uma reconstru... É uma pergunta clássica, né? É sempre dito. Acho que é legal fazer. Gostei da brincadeira de desestruturar ela. Ok, a última. hum, E essa é clássica, sim, clássica no nível alto, né? Onde você se enxerga profissionalmente daqui 5 anos? essa é Se fácil. quiser desconstruir ela também. Não, esse é o título. Eu aprendi até esse título com o pessoal do C2I, lá da GoNew, né? Que tem vários ali que são realmente lifelong learnings. Isso talvez eu possa falar que eu realmente gosto bastante. Porque aprender é algo muito divertido, né? Então eu vou estar sempre aprendendo. Acho que não importa aí o quanto que a gente consiga construir, o que a gente consiga construir, eu vou continuar estudando, né? Acho que estudar é divertido. Então, Verdade. e talvez eu já notei o tamanho da minha ignorância em alguns assuntos que falo, nossa, por exemplo, só de partitura que eu tenho aqui, eu tenho algumas vidas para estudar, sabe? Só de livro de filosofia, puxa, tem um monte. É, eu vejo a molecada programando hoje, eu falo, caramba, tem que aprender tal outra linguagem, né? Então, é divertido. No dia a dia com os filhos, com a minha esposa, com a esposa a gente aprende coisa demais, né? Porque é uma relação muito, muito intensa. Ela Uhum, envolve todos os aspectos da vida, né? E com ela eu aprendo todos os dias. E com os filhos eles nos ensinam muito também. Acho que tem. Por isso que eu acho que é até bom o termo, é lifelong, porque não vejo. fim, né? Eu não me vejo tanto profissional, eu nunca fui de ler exame, sabe? De olhar bem esse aspecto, né? Eu focava muito naquilo que realmente vai gerar alguma solução para alguém, né? E, e estudar aquilo, algo mais específico, mesmo que seja assuntos abrangentes, como transformação, como governança, como inovação, né? Mas focado para aquele ambiente. E acho que daqui a 5 anos espero que eu esteja aprendendo um pouquinho mais do que eu estou aprendendo, mais rápido ainda do que eu aprendo hoje. Tomara que inventem logo, né? O chip na cabeça pra gente aprender mais rápido, né, Igor? Teve uma vez que eu vi um estudo que era muito legal. Teve um físico lá na USP que mostrou assim: a gente tem 10 elevado à décima potência número de neurônios. Aí considera que cada neurônio se comunica com 3. Então dá 10 elevado a 13 combinações possíveis, né? Então vamos Certo. supor que é binário, porque vai de 0 e 1 como um computador, mas eu até acho que o cérebro nem é comparável ao computador, tá? Ele é mais parecido com uma antena do que realmente com um computador. Mas se for isso, o número de combinações acaba virando 2 elevado a 10 elevado a 13. E isso é mais do que o número de átomos do universo que o Einstein calculou quando ele determinou o formato cilíndrico e a densidade média, ele determinou o número de átomos aproximado do universo. Eu não acho que seja possível colocar um chip e Entendi. realmente servir para alguma coisa. Eu acho que tudo isso dali é propagandinha, gente vendendo inovação de PowerPoint, sabe? Não me pega, não. Fechou.
Mas, realmente, se for uma antena, poxa, tem algum consciente coletivo aí, né? E não Que seja inconsciente possível, né? que seja possível a gente trocar. Alguma coisa pode existir, não sei. Eu ainda não confirmei isso, não. Fechou. Agora é o momento, Yuri, eu vou ficar até menor, deixa eu até colocar esse maior aqui. Aí. Que é o seu momento para, de repente, se você quiser falar de algum projeto que você está fazendo, ou você quer falar alguma coisa. Assim, seu momento, fique à vontade. Cara, eu acho que eu busquei nessa conversa aqui trazer algumas coisas que eu gostaria que tivessem me contado quando eu era mais novo, né? Eu vou, sei lá, vou pincelar algumas. Para quem tiver, vou para um público específico aqui, para quem tiver mais no começo da carreira, né? Vale, é muito legal amadurecer, né? Você realmente ir aprendendo, ter aquela coisa que é fundamental, ter humildade, né? Aprendendo com os seus erros, você não respeitar, saber que quando cai em reuniões com outros profissionais, não importa o nível hierárquico, ninguém merece mais respeito do que os nossos pais, né? A gente tem que respeitar todo mundo, ter aquela etiqueta de noblesse oblige, que é a obrigação dos nobres, que é o respeitar tratar quem está abaixo de você, até melhor do que você trata as pessoas que estão no seu nível. Então, realmente falar um bom dia para o porteiro, para quem está limpando a calçada que você anda todo dia, né? Ter uma postura muito daí construtiva, ativa e educada. Eu acho que isso é muito legal, mas também não baixar a cabeça, sabe? Já chegar, saber que o outro ali, que é o presidente, ele também é um profissional como você, que está ali trabalhando. Então, você respeitar na medida correta, justamente para funcionar muito bem, para que teu cérebro, teu coração, teu corpo, tudo esteja funcionando de maneira muito equilibrada. Aquilo realmente você está ali vivendo aquilo com intensidade, né? Eu lembro do Yogi, o guitarrista da nossa banda, falava, cara, viver a vida mais ou menos não dá, não, né? Ele tinha uma sabedoria muito grande quando evitar aquela frase, que é a frase mais triste do mundo, né? Uma vida que poderia ter sido e não foi. Não lembro de quem que é, Mário Quintana, Fernando Pessoa, não vou lembrar. Mas realmente tem que evitar isso. Não, já desde moleque, viver, viver a mil, né? Saber que livre-arbítrio é liberdade com responsabilidade. Então não é viver meio na palhaçada, né? Achar que pode ser sorvetão, eu sou tonto mesmo, nada disso. Né? Não precisa destruir a sua vida só para provar que você é livre. Não, vive com intensidade, fazendo coisas legais, tem muita coisa divertida para fazer no mundo real, né? Então, tem uma coisa que é legal. Tem alguma coisa que só cada um de nós pode fazer, né? Você, Tiago, quem for assistir, eu mesmo, tem alguma coisa no mundo que é só aquele indivíduo que pode fazer. Então, porque só ele tem aquela vivência, aquele fenótipo, né? Toda aquela junção, então não tem como. Tem alguma coisa que só a gente pode, né? Então, acho que seria essa uma mensagem para tentar deixar para. Às vezes ela é para mim mesmo, às vezes ela é para os outros, né? Todos nós somos reflexos um dos outros, um do outro, um do outro. Perfeito. Yuri, quero agradecer a sua presença aqui e eu adorei submergir aí em variados assuntos, né? Eu que agradeço, cara. Nossa, muito legal. Fechou. Então vou soltar o vídeo aqui para encerrar. E é isso. Te espero em próximos. Valeu, valeu. Valeu.